Vrindavana. So saying Brahma Samhita Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Prema Anjan. Anjan means kajal. Kajal, understand? One kind of like putting in the eyes. Premanjana Churita. Bhakti Vilochanena. Our eyes should be Bhakti. Prema Bhakti. Then by the Yogamaya, then you can see transcendental of Vrindavan, how it's beautiful. Então Maharaj está citando novamente esse verso do Brahma Samhita que fala de Prema Anjana. Então Anjana é esse cajal, esse unguento que se passa em volta dos olhos, porque os nossos olhos eles devem estar untados com esse unguento de Prema Bhakti. E aí, se assim a gente estiver com os olhos assim, Yogamaya vai nos permitir ver a Vrindavana transcendental. So saying Pramanjana Chitta Bhakti Vilochana Santa Sadaiva Hridayasa Vilakamte. Those are high class, exalted Rasik Vaishnava. In their heart, the Vrindavan manifested and they realize the transcendental of Vrindavan. E o verso continua dizendo que aqueles que são devotos Vaishnavas Rasikas elevadíssimos, no seu coração, eles podem ver Vrindavana. And Mahaprabhu very humble told no prema gandhasti hare darayupi. Mahaprabhu said, I have no any smell of prema in my heart. How possible to see Vrindavan? Where is the Vrindavan? Mahaprabhu, muito humilde, disse, eu não tenho nenhum vestígio de prema no coração. Então como será possível que eu veja Vrindavan? Brajavasi jan sunamore katha dekhao si Radha nathe. Hey Brajavasi, those who are living in Vrindavan, transcendental world Vrindavan, please give me mercy. Show to me where the Radha Krishna sweet pastimes place. E ele continua dizendo, ó Brajavasis, ó vocês que vivem em Vrindavan transcendental, por favor, deem-me sua misericórdia e me mostrem os lugares transcendentais. Gaite Govindanam upajilo bhavogram Dekhilam jovuna kule Hare Vishabhanu Sutta. Bhaktivinoda Thakur composed this verse. I am chanting holy names on the bank of Jamuna. Then suddenly by Yogamaya manifested very nice, beautiful Vrindavan where Radha Krishna they perform sweet Leela. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur compõe esse lindo verso e ele diz assim, eu estou cantando o santo nome à margem da Jamuna e de repente Yogamaya manifesta Vrindavana transcendental. Because once Yogamaya manifested Vrindavan in your heart, you will never forget. And you have no taste to material sense gratification. Porque uma vez que Yogamaya manifeste Vrindavana transcendental no seu coração, você jamais vai se esquecer disso e vai perder todo o gosto pelo prazer material dos sentidos. That time will completely mad, transcendental madness will come. E quando você estiver nessa fase, você vai estar completamente enlouquecido em prema transcendental. You are saying in this verse just to saying, Jamuna salil aharane gya bujiva jugala ras prema mukta hoye pagalini pray gai paradha rajas. Then you will go Vrindavan and completely mad. And you don't think, I am dressed with cloth or without cloth. Lokavajya evam brata sapya nama kritva Jatanu dudrituttu uchoi hasati atho rodoti roti gayano unmadavat nittati lokavajya. Lokavajya means what people are saying, nothing is nothing. And completely mad. Mad person in his body cloth or naked or cloth, not looking. Who is laughing, who is joking? Nothing. And he absorbed transcendental pastimes of divine called Radha and Krishna, as like Sukdev Goswami Path. Mahabhagavat, Uttam, Mahabhagavat, Sukdev Goswami, completely what? Naked. No clothes. Coming in the assembly house of Parikshit Maharaj. Basically, Prema Dasari.
We are not possible this way. Impossible. Fala. Então, Maharaj continua citando esse verso lindíssimo que diz que depois, né, Yoga Maya vai manifestar Vrindavan no seu coração, você não vai esquecer, e aí depois você vai para Braj, e ali você vai derreter completamente. E aí você não vai saber, não vai pensar, não vai saber se você vai estar com roupa ou sem roupa. E também você não vai se preocupar, não vai ligar para Loka Vachan, você não vai ligar porque as pessoas falarem sobre você. Você vai estar completamente enlouquecido ou enlouquecida, e se seu corpo está com roupa ou não, isso não vai fazer diferença. Se as pessoas rirem de você ou caçoarem de você, também não vai fazer diferença nenhuma. Porque você vai estar completamente absorto ou absorta no doce Lila Kata de Radha Krishna, nos doces passatempos de Radha Krishna, assim como Shukadeva Goswami. Ele é um Mahabhagavat, Uttama Mahabhagavat, e ele anda completamente nu, e é assim que ele chega na reunião de Parishit Maharaj. E essa fase chama-se Prema Vasha. E assim, essa fase a gente não tem como compreender essa fase. Mother Devhuti, and Kapil Dev's mother, Devhuti, also this stage. And when Kapil Dev took sannyas and gave many instructions to Devhuti, mother, always associated with high class devotee and listen Hari Katha. That is called Kapil Devhuti Sangvad. Satang prasangat mama virjo sangvido bhavanti hitkarna rasayana katha tajjosana. In this way, when Kapil Dev gave instruction to her, then Mother Devhuti also left house and crying, shedding tears, and Ha Krishna, Ha Govinda, Ha Radhe. Because the stage of Prema Dasa, when Prema Dasa, then you can see transcendental Vrindavan. How is beautiful Vrindavan. Então, Maharaj está citando o exemplo de mãe Devahuti, a mãe de Kapila Dev. Ela também estava nessa fase de Prema Dasha. Quando Kapila Muni tomou sannyasi, e depois de ter dado à sua mãe muitas instruções, então Devahuti, ela tinha ficado, né, na sanga, na companhia do seu filho transcendental, e ouvira muito Harikatha. Então, quando Kapila Deva finalmente terminou de dar instruções para ela e foi tomar sannyas, ela, Devahuti, saiu de casa, e ela ficava chorando e falando assim em êxtase, Ha Krishna, Ha Govinda. Então, Maharaj está descrevendo assim alguns sintomas de Prema Dasha, porque nesse estágio de Prema Dasha, nessa fase que você pode ver a Vrindavana transcendental. So now coming in this way, Rohini Devi, she told the queens of Dwarka, how they have all the trees, in Vrindavan, trees, birds, how they have love and affection with Govinda. Então, Maharaj está voltando à história de Rohini Devi em Dwarka, que ela está contando para as rainhas de Dwarka como que as árvores, os passarinhos, todos têm tanto amor e afeição por Krishna. Banalata tarago banjanti puspa phaladha. Sukadeva Saipad. When Krishna comes in Vrindavan, all the trees, they give their everything to lotus feet of Govinda. And flowers, fruits, everything is offered to Govinda. Então, Shukadeva Goswami descreve que quando Krishna chega em Braj, as árvores dão tudo que elas têm aos pés de lótus de Krishna, suas flores, sua sombra, seus frutos. And they shedding tears, taking darshan of Govinda, because their heart melted. They felt pang of separation from Krishna, and now Krishna has come, their heart melted, so they are shedding tears. E as árvores choram quando tem o darshan de Krishna.
por isso o coração delas derrete. Yeah. E quando elas estavam sentindo saudade de Krishna, o coração delas ficou derretido. E é por isso que agora elas têm o darshan de Krishna. There are two tears coming from the eyes. First, that is called, if you feel viraha, separation, then tears will come. And another, so much ecstatic mood, meeting mood will go. Also, tears will come. Então Maharaj explica que há dois tipos de lágrimas. A lágrima de quem está sentindo saudade e a lágrima que vem pelo humor de êxtase do encontro com Krishna. And then trees, they serve to Krishna with their flowers, fruits, leaves, and fanning to Krishna with their leaves. Automatically their leaves start to moving and fanning to Govinda. Automatically the branches of the trees coming the overhead of Govinda, making very nice, beautiful umbrella. Então as árvores servem a Krishna com suas flores e frutos e também com suas folhas, elas abanam Krishna. Automaticamente os galhos se abaixam para poder para eles poderem abanar Krishna. Para ser o guarda-chuva de Krishna. Even the cows, when they taking darshan to Govinda, their heart melting and tears rolling down. As vacas também, quando têm darshan de Krishna, o coração delas derrete. Gavasya Krishna mukha nirigata benu gitam. Sukadeva Goswami Pad told him, Maharaj Parikshit, when Krishna plays the flute, then cows, they stop to chewing the grass. Just they open their eyes and taking darshan beautiful of Govinda. Shukadeva Goswami Pada explica que quando Krishna toca a flauta, as vacas param de mastigar a grama e ficam com os olhos bem abertos, vendo a bela forma de Krishna. Because his name is Govinda, Govindati Ananditi Govinda, who gives pleasure all the living entities. So for this regard, his name is Govinda. All their heart melted. Porque o nome de Krishna é Govinda, aquele que dá prazer para todos os seres vivos. And all the birds, peacock, peahen, cuckoo birds, all they're coming very close to Govinda. E todos os pássaros, os pavões e as pavoas, todos se aproximam de Govinda. And 1 second they also don't go out from Krishna. Only they're saying how to stay with Govinda. Nem um segundo eles se afastam de Govinda, ficam sempre bem pertinho de Govinda. And so Krishna, Rani Devi told, hey, queens of Darga, you have no idea what kinds of love and affection with Brajavasis and Krishna. E Rohini continuou falando com as rainhas de Dwarka. Oh, vocês não fazem ideia dos tipos de amor e afeição que os habitantes de Vrindavana têm por Krishna. Dhannasma mudagatayo hiranna eta janandana vivchitra vesam akarna venu ranitam saha Krishna sara puja dadun virajaya pranaya balokoi. Sukadeva Goswami Pad told him, Maharaj Parikshit, when Krishna comes in Vrindavan and plays the flute, then male deer and female deer, they are running and coming very close to Govinda. Então, Shukadeva Goswami Pad continuou descrevendo para Parikshit Maharaj, quando Krishna chega em Vrindavana e toca sua flauta, o veado e a corça vêm correndo na direção de Govinda. They are animals being, Pasujati, animals being. They cannot speak anything. Just they express their sentiments with their eyes. Eles são animais mamíferos e eles não podem falar nada, mas eles podem expressar seus sentimentos pelos seus olhares. And our eyes giving the indicates what kinds of love and affection, and automatically giving indicates. So in the same way, male deer and female deer are coming, and they are doing arati with their eyes.
Os nossos olhos indicam o amor e a afeição que a gente sente. E da mesma maneira, as costas e os veados fazem arati para Krishna com os seus olhos. Can think. They are only thinking, hey Govinda, why are you so late to come to us in our forest? E eles só pensam assim, Rei Govinda, por que você demorou tanto a vir para a nossa floresta? And then Krishna embraced that deer, male deer and female deer. Then their heart melted and shedding tears. E aí Krishna abraça o veado e a corça e os corações deles derretem. Then Krishna fatting on their back. E Hey Krishna, Mriga, hey Mrigi, hey deer, don't worry. And today I went somewhere, so a little bit late. Don't worry, tomorrow I will come on time, meet with you. e aí Krishna faz um carinhozinho no veado, nos veados e nas costas e fala assim, hoje eu tive que ir em algum lugar e por isso cheguei um pouco atrasado, mas amanhã eu vou chegar bem na hora. And then male deer and female deer, they're taking the smell from the body of Govinda. Because Govinda's body had sweet fragrance as like lotus padmagandha and sugandha. They're taking. E a corça e o veado ficam cheirando o corpo de Krishna, porque do corpo de Krishna emana uma fragrância tão doce. And saying, hey Govinda, sit here, just we see your beautiful form. Don't move, don't go anywhere. E eles dizem assim, Rei Govinda, senta aqui, não se mexa, a gente quer ficar olhando para a sua bela forma. And with their big, big eyes, their big eyes, long eyes. And with their big eyes, just they open and taking darshan of Govinda. Então o veado e a corça têm aqueles olhos grandes, então com aqueles olhos grandões que eles têm, eles ficam só contemplando a bela forma de Govinda. Their eyes as like the mirror, and Krishna's beautiful form was reflected on the eyes of the deer. Os olhos dos veados e das corças são como espelhos, e o corpo de Krishna reflete dos olhos deles. And sometimes female deer saying, hey, male deer, husband, you stolen my Krishna. Because my Krishna with you, not with me. That time she goes, no, you stolen my Krishna. My Krishna is in your eyes. In this way, they are quarreling to each other. That is called prema kalaha, loving quarrel. Então a corça, ela fala pro veado, meu querido esposo, você roubou o meu Krishna, porque o meu Krishna agora está nos seus olhos. E aí o veado responde para ela, não, foi você que roubou, porque eu estou vendo a Krishna nos seus olhos. E dessa maneira, eles ficam fazendo essas brigas de amor que se chamam prema kalaha. Then Krishna fatting to them and saying, no, I am both you. I am here, look. Aí Krishna faz carinho, tanto no veado quanto na corça, e fala assim, não briguem, eu estou com vocês dois, olhem só. So in this way, and Kavi Karnapur and our Goswami's Grantha glorifies what kinds of love and affection of Vrindavan, residents of Vrindavan, how they love. Who can glorify it? And who may understand also? Very difficult to understand. Então, Kavi Karnapura e os nossos Goswamis glorificam o amor e a afeição dos habitantes de Vrindavan. Mas quem pode glorificar e quem pode entender esse amor e afeição de Vrindavan? Subal Sridham, how they are love and affection. Krishna playing with them. Subal e Sridham, como eles têm amor e afeição por Krishna, e Krishna está sempre brincando com eles. Sakha Bhav, how they have friendship mode with Govinda. Kandhe chodai. Sometimes they climbed on the shoulder of Krishna. Sometimes they carried to Krishna and in the shoulder also. Como eles têm esse Sakyabhava, esse amor de amizade por Krishna, às vezes eles levam Krishna sobre os ombros e às vezes Krishna os leva sobre os ombros. Though Krishna is Bhagavan, who is the supreme personality of Godhead, but now Subal Sridham
they also, and what is called, to and climbed on the shoulder of Krishna. Embora Krishna seja Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, agora ele está carregando Subal e Shidam sobre os ombros. And they give their own remnants. Gopal, take this. E eles também, Subal e Shidam, dão os remanentes do seu próprio alimento para Krishna. Tome, Krishna. My mother sent very nice, beautiful pakoda. You know pakoda? Taking something and Subal giving to Krishna. Krishna is taking. Subal fala assim, minha mãe fez uma pakoda deliciosa, olha só, ele pega um pedacinho, ele prova um pedacinho e dá para Krishna provar outro pedacinho. One day Gopal Krishna, he was herding the cows with his friends Subal, Siddham, Madhumangal in this way. But by Yogamaya they forgot to bring their breakfast. Um dia Gopal Krishna estava cuidando das vacas com seus amiguinhos Sudam, Shidam, Madhumangal, mas por arranjo de Yogamaya eles se esqueceram do seu lanchinho. Then all friends told to Govinda, Gopal, we forgot to bring our breakfast, but now you are hungry. What will do now? Then, so how will take breakfast? Aí os amiguinhos de Krishna falaram assim, Gopal, nós nos esquecemos de trazer o nosso lanchinho e agora a gente está com fome, o que a gente pode fazer? That time Krishna told, okay, which house is very nearest from this forest? Aí Krishna falou para ele assim, qual é a casa que fica mais próxima desta floresta? That time someone told, yeah, Madhumangal's house, very nearest from this forest. E algum deles respondeu, a casa de Madhumangal, que fica mais perto daqui. Then Krishna told, okay, we have to go the house of Madhumangal and do something prasad in there. Aí Krishna falou, tudo bem, então vamos lá para a casa de Madhumangal e lá nós preparamos alguma prachada. Madhumangal is the very poorest cowherd boy, né? Garib. E Madhumangal é o vaqueirinho mais pobre. Madhumangal thinking, Govinda, he wants to come my house, but in my house nothing. How I will to serve Gopal, Krishna and my friends? E aí Madhumangal pensa assim, Govinda quer vir à minha casa, mas não tem nada em minha casa. Como é que eu vou fazer para servir Gopal Krishna e os meus outros amiguinhos? Then Madhumangal told Govinda, Gopal, how will serve to you? In my house nothing. No grains, nothing. E Madhumangal falou para Krishna Gopal, Govinda, como é que eu vou fazer para servi-lo na minha casa se na minha casa não tem nada, nem cereais? Then Krishna told Madhumangal, I know. In our house, what is called Brajavasis, Brajavasi they like, what is called matha, matha, they have buttermilk, buttermilk mixed with the one kind of white ingredients, what is called? Just, I forgot. That, Brajavasi they are eating. Just I forget. White ingredients meeting with putting in the matha. Curry, curry? You understand? You have no idea curry. Curry means the buttermilk, boiling, then put the one kinds of white ingredients. You are making the pakoda, that kinds of ingredients. That's called curry. When you go Braj, I'll show to you. They may understand. Here everything is not available, but Brajavasis, they like, that is called curry, Matha and curry. Matha means that is called buttermilk, or curry means when buttermilk or yogurt, churning the yogurt, when yogurt completely melt, what is called liquid, that time putting that kinds of white ingredients, that is called curry. So Krishna told, I know in your house curry is there, I want to take.
Então Krishna respondeu para Madhumangal: eu sei que na sua casa você tem curry, que a Maharaj está explicando para a gente que é uma preparação feita com leitelho e um ingrediente branco que você deixa o leitelho ferver e depois você coloca esse ingrediente branco, que ele não se lembra. Ele diz que esse ingrediente branco não existe aqui no Brasil e que quando a gente for com ele para Braj, ele vai mostrar para a gente. Então o Krishna falou para Madhumangal que ele queria ir na casa dele porque ele sabia que tinha esse curry na casa de Madhumangal. Maybe those who are staying with me in Delhi or the Delhi's devotees, every day also bring curry for me with pakoda and look like yellow colors liquid. You ate, but you forget. I know. Então Maharaj disse que quando ele está em They bring Delhi, lot of, little bit and all you ate, but you forgot. que quando Maharaj está contando que quando ele está em Delhi, os devotos trazem para ele curry, que tem uma cor amarelada. Você se lembra, né? Ele falou que você se lembra. You ate or not? You ate, but you forgot. You ate, all you ate. Those who are staying Delhi temple, the devotees, all either bringing many kinds of preparation, many preparation every day, and 3 times go to a different house. Então, em Delhi, no templo de Srila Gurudeva em Delhi, os devotos, sempre quando Maharaj está lá, os devotos trazem um monte de preparações diferentes. So now coming to Krishna told, Madhumangal, I know, in your house, curry, that kinds of Brajavasis, what is called, foodstuffs. Então, Krishna falou, Madhumangal, eu quero ir para sua casa porque eu sei que lá tem curry, que é uma das preparações feitas pelos Brajavasis. Then Brajavasi, then Madhumangal running very quick. He came in a house and saw little bit curry, But that is maybe 2-3 days curry, a little bit of smell coming. E aí Madhumangal saiu na frente correndo, chegou na casa dele e ele descobriu que sim, tinha um pouquinho de curry, mas esse curry já estava lá uns 2-3 dias e estava começando a ficar um pouco com um cheirinho diferente. Madhumangal thinking this curry is little bit smell coming, maybe 2-3 days. So what will do now? First I test, this curry is good or not. Then I give to my friend Gopal. E aí Madhumangal, ele reparou naquele cheirinho diferente e ele pensou, o que eu vou fazer? Aí ele teve essa ideia, não, primeiro eu vou provar para ver se está bom e vou dar para o meu amigo Gopal. So Madhumangal is taking the curry, and little bit also are falling from his mouth. Then Krishna came, and Krishna said. Então Madhumangal provou o curry e aí saiu um pouquinho assim, que é um líquido, né, da sua boca, e Krishna entrou e lambeu o que caiu da boca de Madhumangal. As like our Raghunath Das Goswami, when he was in Jagannath Puri, every day he was taking the rice which was flowing in the drain. Then one day Mahaprabhu came and snatched from his hand and taking. In the same lila in Braj is going on this way. So when Madhumangal is drinking the curry, then a little bit of drop from his mouth, then Krishna also, this is a sweet nectar. Então Maharaj está se lembrando do passatempo de Raghunath Das Goswami, que se alimentava só com arroz que era jogado fora, né? Que no esgoto, ele pegava assim, lavava um pouquinho e se alimentava com esse pouquinho de arroz. E um dia Mahaprabhu viu aquilo e ele tirou a força da mão de Raghunath Das Goswami, provou e ficou em êxtase. Então, da mesma maneira, nos passatempos de Vrindavana, Maharaj está contando para a gente como Madhumangal entra correndo na sua casa, prova o curry, e aí está um filetinho assim de curry saindo assim pelo seu queixo, e Krishna entra e lambe e prova desse curry também. Then Krishna told Madhumangal, don't worry, and I will feed all my friends this curry. Well, how? This is little bit, maybe 100 grams. How possible to feed to all my friends? Krishna told, don't worry, I'll feed. Then Krishna, giving his own remnants, Madhumangal remnants, to give all his friends, thousand, million, not only one friends. Krishna, Bhagavan, everybody was satisfied and saying, oh, Govinda, Gopal,
today's curry is sweet. And our stomach completely full and satisfied. Now you want to take rest. Então, Krishna falou para Madhumanga, não se preocupe, Madhumanga, eu vou alimentar todos vocês, todos os meus amigos com esse core. E aí Madhumanga falou assim, como é possível, você só tem umas 100 graminhas de core? Aí Krishna falou assim, não se preocupe. E Krishna tem milhares de amigos, não apenas um. Mas ele pegou daqueles remanentes do core, ele começou a alimentar um por um dos seus amigos, e todos ficaram super satisfeitos. Eles encheram a pança de core. E aí depois que eles estavam bem com a barriguinha bem cheia, ele falou assim, acho que agora está bom para dar uma descansadinha. Then Rohini Devi told hey queens of Dwarka, listen, Mother Jashodas, how they have love and affection with Gopal, his son. E aí Rohini Devi continuou conversando com as rainhas de Dwarka, falando, rainhas de Dwarka, ouçam como mãe de Yashoda tem tanto amor e afeição por Govinda. Yesterday the story of Gobburam. Gobburam, Gobbu. Então ontem Maharaj nos contou a história de Gobburam. Mother Jashoda so much love and affection with Gopal. Krishna is my son. Chastisement, giving teaching. Gopal do this, Gopal don't do this. Então, mãe de Yashoda tem tanto amor e afeição por Gopal. Ela pensa, Krishna é meu filho. E aí ela repreende Krishna e ensina tudo direitinho para ele. Gopal, faça assim, não faça dessa maneira. Now Krishna is little bit grow up and he disturbed all the Brajavasis. Because he goes, the house of Brajavasis stealing butter, stealing milk, and disturb their small babies also. Agora Krishna já está mais crescidinho e ele está começando a perturbar todos os Brijabasis, porque ele sai de casa e ele entra na casa dos gopas e das gopis, ele rouba manteiga, rouba leite, e ele também implica com os bebezinhos. Krishna goes the house of the Brajavasis, if their house no butter or milk, fresh butter or milk, Krishna is stealing urine in their house. Krishna vai na casa dos Brijabasis e se ele não encontra manteiga ou leite na casa deles, ele faz número 1 e número 2 dentro da casa deles. Sometimes pinching their babies and babies start to cry, then Brajavasis they take care of the babies, then Krishna enter in their house and stealing butter. Às vezes ele belisca os bebezinhos e aí os bebezinhos começam a chorar. E aí ele aproveita e entra na casa da Gopi para roubar manteiga ou leite. So every day, all the Braj Gopis, they complain to Mother Jashoda. And your son, Krishna, disturbed us. Because you have so much love and affection, so you do not control your son. He comes in our house and disturbs to us. Então todo dia as Braja Gopis se queixam com mãe de Yashoda. Krishna não para de perturbar a gente. E como você tem tanto amor e afeição por Krishna, você não o disciplina, não o educa. But Mother Jashoda, she did not believe how possible my son Gopal steal butter from your house. Because in my house, high class milk butter, that is called Padma Gandha. That cows give the milk at the smell of lotus, Padma Gandha. E mãe de Yashoda não acredita no que as Braja Gopis falam. Ela fala assim, como é possível que meu filho esteja roubando manteiga nas suas casas? Porque aqui o nosso leite, o nosso iogurte é tudo de altíssima classe, é Padma Gandha. Porque o leite do úbrio das vacas de mãe de Yashoda e Nanda Maharaj, ele tem o aroma, o gosto da flor de lótus. So sometimes Mother Jashoda also told to Gopal, why you are going the house of Brajavasis and stealing butter? E às vezes mãe de Yashoda pergunta para Gopal, por que você vai para a casa dos Brijabasis para roubar manteiga? Gopal, listen my advice. If you stealing the butter from the house of Brajavasis, then your black spot will come. Everybody will say, you are thief. So no one also give the daughter to marry with you. Aí mãe de Yashoda fala, Gopal,
ouça o meu conselho. Se você roubar manteiga e iogurte da casa dos Bijabassis, vai aparecer uma mancha negra em você. E aí as meninas, quando você ficar maiorzinho, não vão querer casar com você. Because you are thief. So which girl marry with you? No one will marry. You will be completely what? Brahmachari. No one can marry with you. Porque você é um ladrãozinho e as meninas, quem que vai querer se casar com um ladrão? Aí você vai ser forçado a ficar como brahmachari. Because who will marry with the thief? Quem vai se casar com um ladrão? Then Krishna Maya, never I will go Brajavasi's house and never steal butter. Aí Krishna fala para a mãe de Yashoda, Maia, eu nunca mais vou na casa dos Bijabassis e nunca mais vou roubar manteiga. Maya, Krishna holding the chin of Mother Yashoda, Maya, when I will marry? E aí Krishna segura assim o queixo de mãe de Yashoda e fala assim, Maia, quando é que eu vou casar? Say, don't worry, when you will grow up, then I will arrange a very nice marriage ceremony with one girl, very nice, beautiful girl. E mãe de Yashoda fala assim, não se preocupe, quando você estiver mais crescidinho, eu vou fazer todos os arranjos para você se casar com a menina mais linda. Then Krishna say, Maya, which girl I to marry? Which is she? Aí Krishna fala para Yashoda, Maia, quem é essa menina com quem eu vou me casar? Quem é ela? Radha si Gauri. I want to marry with only Radha. She is very beautiful. And fresh complexion. Gauri means fresh complexion. Tem essa canção que o Maharaj está citando, que diz, eu só quero me casar com Radha, porque ela tem a tez tão linda. But you don't tell to anybody. Because if you tell anybody, then they will be what? Spread my bad name. Blood flames will come. And then maybe Radhaji's mother, father, they will not arrange marriage ceremony with me. E ele fala, Krishna fala assim, eu quero me casar com ela, mas não conta isso para ninguém, porque se espalhar nessa notícia, eu vou ficar com má reputação. E aí, se os pais de Radha souberem disso, eles não vão querer deixar eu me casar com ela. In this way, Braj, Mother Jashoda, how you have love and affection with Gopal and say, please. Dessa maneira, em Braj, mãe de Yashoda tem tanto amor e afeição por seu filho Gopal. Sometimes, Mother Jashoda chastised Gopal, why you are going to the house? Brajavasi is stealing butter. Às vezes, mãe de Yashoda castiga Krishna, perguntando para ele, por que você está com esse hábito de ir para a casa dos Bijabassis para roubar manteiga? Then Gopal was saying, Mayyari, main nahi makhan khayo. Mother, I never going their house and stealing butter and never eat their butter from their house. E aí Gopal responde, Maia, eu nunca vou para a casa dos Bijabassis roubar manteiga. Tell to mom, mother, when I will go their house, bhor bhaye madhuban pathayo. In the early in the morning, you sent me to herding the cows in Madhuban. And whole night I am running behind the cows. So when I will go their house and stealing butter. E aí Krishna fala assim, me diga mãe, quando é que eu vou ter tempo para ir à casa deles, se de manhã cedo você me manda cuidar das vacas em Madhuvan? Eu passo o dia inteiro correndo atrás das vacas, então não tenho tempo para ir para a casa dos Bijabassis. Why you believe Gopis blame towards me? Mãe, por que você acredita no que as Gopis falam sobre mim? I think you are not my real mother. May someone my real mother. I am going. Today I will go herding the cows and again will come back house. Eu acho que você não é minha mãe de verdade. Eu vou embora. Hoje eu vou sair para cuidar das vacas e quando acabar de cuidar das vacas eu não volto mais para aqui. And when Mother Yashoda see heard Krishna will not come back, then Mother Yashoda embraced to Gopal and shedding tears and about to faint. E quando mãe de Yashoda percebeu que Krishna talvez não voltasse mais, ela o abraçou bem apertado e começou a chorar. Com medo de que ele não voltasse mais. Then Krishna think, oh my God, big problem, my mother about to faint. E Krishna pensou assim, oh meu Deus, minha mãe está prestes a desmaiar. Then Krishna same word saying, Mayyari, main nahi makhan khayo. Mother, yes, I am stealing butter from this house.
Aí Krishna usa as mesmas palavras que ele falou antes, mas queriam dizer, sim, sim, mãe, eu roubo a manteiga da casa deles. And saying, again we'll not go to their house, Brajavasi's house. So don't worry. E ele diz, eu não vou mais ir para a casa deles, não se preocupem, mãe. And you are my real mother, so how possible I go anywhere? Você é minha mãe de verdade, então como é possível que eu vá a qualquer outro lugar? And then Mother Yashoda embraced Gopal in her chest and completely absorbed the divine love of Vatsalya Bhav. Então a mãe de Yashoda o abraça contra o peito e fica completamente absorta no seu amor divino de Vatsalya Bhava, de In this amor de way, mãe. in Braj, many kinds of parental mood, Vatsalya Bhav, with Nanda, Yashoda. Who can explain? What kinds of lila is going on? Who can explain? Dessa maneira, em Braj, Nanda Maharaj de Yashoda manifestam um monte de tipos de Vatsalya Bhava, de sentimentos de pai e mãe. Quem pode explicar todos esses sentimentos? Yesterday I told that Dambandha Lila, Makanchari Dambandha Lila, how Mother Yashoda bind to Gopal. Because Gopal, Krishna, he committed two offenses, yesterday I told. One, he broke the butter pot, and second, he wasted the butter and fed the butter, the crows and monkeys. Então, ontem Maharaj estava contando da Damodara Lila, como Krishna rouba a manteiga e mãe de Yashoda quer castigá-lo e amarra a barriguinha dele, porque Krishna, ele cometeu duas ofensas. A primeira, ele quebrou os potes de manteiga. E a segunda, ele desperdiçou essa manteiga, dividindo a manteiga com os macacos e os corvos. So Mother Yashoda, she caught to Krishna back and also bind with the rope. Então a mãe de Yashoda acabou agarrando Krishna e o amarrou com uma corda. And this like how possible Mother Yashoda, she bind to Gopal. Krishna is Paramatma, he is Bhagavan, he is Brahma, everything. But our Shastra is saying, Dishtva Parisramam Kripasit Savandhane. And Krishna, he saw Mother Yashoda's her endeavors. And then Krishna himself binded. Como é possível que mãe de Yashoda tenha conseguido amarrar Krishna, se ele é Paramatma, se ele é Brahman, se ele é Bhagavan? Mas os Shastras dizem que Krishna observou o esforço tão grande que mãe de Yashoda fez e ele próprio se fez amarrar. When Mother try to bind to Krishna Gopal, then every time 2 fingers shortage. But when Mother Yashoda saw it dropping and so much endeavors, then Krishna himself binded. Então, quando mãe de Yashoda tentou amarrar Krishna, sempre ficavam faltando 2 dedos da cordinha para conseguir amarrá-lo. Mas aí Krishna, vendo todo o suor no rosto de mãe de Yashoda, todo o esforço que ela fez, ele próprio se deixou amarrar. 1 finger, our endeavors, sadhan, or another finger, the mercy of Lord Bhagavad Kripa, Guru Kripa, Bhagavad Kripa. Então, um dedo desses 2 dedos representa os nossos esforços através do nosso sadhana, e o outro dedo representa a misericórdia do Senhor Supremo. So now coming, how Mother Yashoda she bind to Krishna with the rope? Actually, Mother Yashoda bind to Krishna with her Vatsalya Bhav and parental mood. Otherwise, how possible bind to Krishna? Então, como que mãe de Yashoda conseguiu amarrar Krishna com a corda? Na verdade, ela conseguiu amarrá-lo por causa do seu Vatsalya Bhava, do seu amor de mãe. Caso contrário, não seria possível. So in Padma Puran, and explained in this way, Satyavrata Muni, he meditated this lila, Dambandhan lila, Idrikasa lila bhi ananda kunde, shaghosang nimajjantam, akshapayantam, tadyasita gensu bhaktita sattang, punaprima sattang, satavritti bande. Satyavrata Muni. What kinds of lila is going on? Golok Vrindavan, Vatsalya Bhav, parental mood. Então, no Padma Purana, Satyavrata Muni narra esse Damodara Lila. Maharaj citou essa parte da canção, como
que essas lilas tão maravilhosas acontecem em Vrindavana. Then higher lila is going on also there. That is called Gopis Prem, the highest Prem. Mas há nível de lila superior ainda em Vrindavana, que é Gopi Prema, o amor divino das gopis por Krishna. Yesterday morning I also told. Uddhav, he came in Vrindavan. He saw Nanda Maharaj, what kinds of Vatsalya Bhav towards Krishna. Ontem de manhã Maharaj nos falou sobre como Uddhav veio a Vrindavana e viu o amor, o Vatsalya Bhava, o amor de pai de Nanda Maharaj por Krishna. And try to understand. Prem, when lover and beloved meeting together, you cannot measurement that prem, love. When they separate, then you can measurement. Procurem compreender que quando o amor, o amante e a amada se encontram, não dá para você medir a extensão desse amor. Mas quando eles se separam, dá para medir. So Uddhav realized what kinds of Vatsalya Bhav in the heart of Nanda Jasoda towards Krishna. E por isso Uddhav pôde compreender o tanto de amor e afeição que Nanda Maharaj tem por Krishna. If anything is liquid, you can measurement very quick. Se você tem alguma substância líquida, você pode medi-la rapidamente. Or if anything very solid, measurement little bit hard. Mas para um objeto sólido é mais difícil fazer a medida. Give an example. In this example, water liquid, so very easy. You can enter your hand in the water. Então Maharaj está dando exemplo. Você tem a água no recipiente, então é muito fácil medi-la porque você pode colocar a mão e ir até o fundo. Understand this? So in the same way, when separation mode, that time you can measurement what kinds of love in the heart of Nanda and Jasoda towards Krishna. Da mesma maneira, quando Nanda e Jasoda estão no humor de saudade de Krishna, é fácil vocês medirem o amor e a afeição que eles têm por Krishna. In the same way, highest prem, Gopis prem, who will explain and who want to realize the Gopis prem, very rare also, durlabh. E esse amor elevadíssimo das gopis, quem vai conseguir explicar e quem vai conseguir compreender esse amor? So Uddhav, when he came, when early in the morning he came and tried to take bath in the Jamuna. Então Uddhava, ele chegou de manhã cedo e tentou tomar banho na Jamuna. After taking bath, he thinking, I will chant my Gayatri mantra. E depois do banho ele pensou assim, agora eu vou cantar o meu Gayatri mantra. In the meantime, Brahma Murta, some gopis they came, and they also start to speak, whispering to each other. E aí, bem nesse momento, era Brahma Muhurta, algumas gopis apareceram e começaram a sussurrar uma para outra. And one gopi told to another gopi, look, have you seen? One golden chariot has come in the courtyards of Nanda Maharaj. E uma gopi disse para outra, você viu? Chegou uma carruagem dourada, está parada no pátio de Nanda Maharaj. Another gopi told, who brought this chariot? And who has come? Where he has come? E aí outra gopi perguntou, quem trouxe essa carruagem? Quem é essa pessoa e de onde ela vem? That time one gopi told, do you know? This chariot has come from Mathura. This golden chariot, our beloved Govinda. Now he is the king of Mathura. So he did not come himself. He sent his one servant and saying to us, hey gopis, when I was in Vrindavan I was cowherd boy. Now I am in Mathura. Now I am king of Mathura. Look, my servants drive this golden chariot. So what kinds of my chariot? Então a outra gopi respondeu, essa carruagem vem de Mathura. Agora Govinda é o rei de Mathura, mas ele não veio ele próprio, ele mandou o seu servo, e o recado do servo é,
Ei, Gopis, quando eu estava em Vrindavana, eu era apenas um vaqueirinho. Agora eu sou um rei. Então, pela carruagem que vocês estão vendo, imagina só como é o meu reino. We heard Kamsa left his body with his own and papa karma sinful activities. Nós ouvimos como Kamsa deixou o corpo por causa do seu papa karma, das suas atividades pecaminosas. Gopis never think that Krishna, he killed Kamsa. Kamsa, he left his body, his own karma. As Gopis jamais pensam que Krishna matou Kamsa. Para elas, Krishna morreu por causa de suas próprias atividades pecaminosas. Kamsa, perdão. But after his what is called? What is called? Left his body, then Mathura had to perform fire sacrifice. That is called obligation. Yeah? Pindadan, have to do Pindadan. Mas depois que Kamsa abandonou o corpo, os Mathuravāsis, eles tiveram que realizar essa cerimônia de Pinda, né, para Kamsa. If you are any relative or you are anybody in your family's member die, you have to perform Pindadan. These things, how they deliver from this material world, free from the bondage. That is called Pindadan. In our Shastra explain this. Se algum familiar seu morre, você deve realizar Pindadama, essa cerimônia de que você oferece alimento oferecido para que ele se liberte do mundo material. Isso é explicado nos nossos textos sagrados. So Mathuravāsis, they did not find out any ingredients for the fire sacrifice of Kamsa's Pindadan. So must be someone has come to bring some ingredients from Mathura, Vrindavan. Então quem está falando isso é essa Gopi, né? Dizendo que os Mathuravāsis, eles não encontraram os ingredientes necessários para realizar esse Pindadam. Por isso, deve ser por isso que esse servo de Krishna veio na carruagem para pegar todos esses ingredientes aqui em Braj. Then one Gopi told, what kinds of ingredients he wants to come from our Vrindavan for the fire sacrifice of Kamsas? E uma Gopi perguntou, mas que tipo de ingredientes são esses que ele quer que a gente dê para eles fazerem o sacrifício de fogo de Kamsa? And that time one Gopi, do you know? In Vrindavan, all you are almost die. Just our soul in there. Maybe he has come to take our soul, Atma, and put in that the fire sacrifice for the Kamsas and Pindadan. E uma das Gopis falou assim, em Vrindavana todas nós praticamente morremos. Por isso, talvez ele tenha mandado alguém vir pegar nosso Atma, nossas almas, para jogar no fogo do sacrifício do Pindadam, do sacrifício para Kamsa. Krishna, he did not come himself. He sent his servants. Now he thinking, oh, I am king of Mathura. How possible to go Vrindavan? Krishna pessoalmente não veio, ele mandou seus servos, porque agora ele está pensando assim, eu sou o rei de Mathura, como é possível que eu vá para Vrindavana? Gopi, Uddhav is listening these things. And what kinds of prem in the heart of the Gopis, how they pinching towards Uddhav. Pinching, taunting, you understand? If you love someone, that time so much anger will come, that time you are using very harsh words, and that is called taunting. And when wife and husband quarreling, taunting, oh. Então, o Dava, ele está ouvindo essas palavras das Gopis e percebendo o prema delas, e elas, por sua vez, elas estão falando palavras sarcásticas, irônicas, na frente de Uddhava. Understand it? Then Uddhava realized what kinds of prem in the heart of the Gopis and Krishna. For these Gopis, they also taunting these types of words, very harsh words.
Então, Uddhava percebe esse prema tão incrível que Krishna que está no coração das gopis e de Krishna em Vrindavana. E por isso as gopis ficam falando sarcasticamente entre elas e ele fica ouvindo. So now you have no prema, so don't also what is called to acting sahaja. Oh, I have love you, so I have taunted. No, don't do this. That is typical offense of Radha will come. O Maharaj está esclarecendo que a gente não deve ter essa atitude, porque se a gente tiver essa atitude, a gente vai estar agindo como sahajas. When you think, oh, I have prema with you, so I can also do this. Well, don't do this. You have nothing. Even Shraddha, you have not very far. Little bit, then you will be what? Fly away. Again, we will not see your face. Stupid nonsense. Ele quer dizer assim, se você não tem prema, né, não tem, então como você vai ter essa atitude das gopis, né, se você não tem nem Shraddha, não tem nem fé ainda, com um soprinho você já abandona o processo. So try to understand. So Uddhava realized what kinds of perfect, but the Visuddha prema, pure love in the heart of the gopis. For this regard, they also turned into Krishna. These types of words. Então, Uddhava pôde perceber esse Vishuddha Prema, esse amor tão puro e divino das gopis, e por isso elas começaram a falar sarcasticamente como uma mensagem para Krishna. Implicar, né? Implicar. Começaram a implicar com Krishna através de Uddhava. Then all the gopis, they came very close to Uddhava. E aí todas as gopis chegaram bem perto de Uddhava. Then they asked Uddhava, we know you have come from Mathura. E elas falaram assim, Uddhava, nós sabemos que você vem de Mathura. Hey, Uddhava, if you meet with our Rasik Brahma Krishna, then you will give answer about our question. Aí elas falam assim, Uddhava, se você se encontrar com o nosso Rasik Brahma Krishna, então, por favor, façam essa pergunta para ele. If you have rasa gyan, knowledge of the rasa, then you may understand and then you can give answer. As if you have no knowledge of rasa, rasa means mellows of transcendental, not material, then you can give answer, otherwise not. Se você tem rasa gyan, ou seja, se você tem conhecimento das doçuras dos relacionamentos transcendentais, aí você pode fazer a pergunta. If you have knowledge of science, then if I ask question, then you can give answer. If you have no knowledge of science, so how possible to give answer? This is true. Então, se você tem conhecimento de ciência, aí você pode responder as perguntas. Mas se você não tem esse conhecimento, você não tem como responder. This is true. If you have knowledge any subject, and that subject if I tell to you, ask question, then you can give answer. Or if you never read that subject, if I ask, you cannot give answer. This is true. Se você tem conhecimento de algum assunto e eu lhe faço perguntas sobre esse assunto, você vai poder responder. Mas se você nunca teve nenhum conhecimento sobre esse assunto e eu te perguntar alguma coisa, você não vai ter como responder. Gopis, they asked, Uddhava, in our life, completely, absolutely surrendered to Krishna. Então, in our life, right? They say about them. They say. Então as gopis dizem para Uddhava, Uddhava, na nossa vida nós nos rendemos completamente a Krishna. We love Krishna, Krishna also, he loves us. This is true. Nós amamos Krishna e Krishna também nos ama. Isto é verdade. Our love is what? That is called pure. And Shuddha, him, as like pure gold. O nosso amor é Shuddha, é como ouro puro. But to try to understand this philosophy, in this material world, that pure love not manifest. Mas procurem compreender essa filosofia, que neste mundo material o amor puro não se manifesta. That pure love manifested in the heart of gopis and Krishna. Esse amor puro se manifesta nos corações das gopis e de Krishna. Chaitanya Charitamrita. Jano jammu nadaham. Gopis prem jano jammu nadahem niloke na hoy. Krishnadas Kaviraj. Gopis
They are love and affection with Krishna, Govind Prem, as like, what is it called? The pure gold. Então, no Shri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explica que o amor e a afeição das gopis por Krishna é como o ouro puro. And center there. So if our pure love, so why our love has broken? Krishna left us. Então elas continuam falando com o Dava, falam assim, se nós temos amor puro, por que esse amor se rompeu quando Krishna foi para Mathura? In this material world, all kinds of love, that is called with cause. When cause finish, love finish. Nesse mundo material, todo amor tem uma causa, e quando essa causa termina, o amor termina. Many times already. Gopis, they gave many examples. Birds, they love the forest. When the forest full of flowers, fruits, then the birds, they build the nest. Deer, they love the forest. When the forest full of green grass, they are living there. When same forest burn in the fire, then the birds and deer, they live the forest. Então as gopis deram vários exemplos. Elas falaram, por exemplo, que os pássaros adoram a floresta porque a floresta está cheia de flores e frutas. E aí os pássaros fazem seus ninhos na floresta. Da mesma forma, as corças, os veados adoram a floresta. Mas quando a floresta pega fogo, todos eles vão embora, saem correndo. Prostitute lady, she loves the rich man when full of money in his pocket. When the person's completely penniless, then prostitute lady kicked out. A prostituta ama o homem rico quando ele está cheio de dinheiro no bolso, mas ele quando está sem nenhum tostão, a prostituta se afasta dele. Adhita vidya. When we are going to school, college, then we make the friendship with the professor, teachers. Or when you get the degree, that time we will forget our teachers, professor. No relationship. Quando a gente vai para a escola, para a faculdade, a gente faz amizade com os professores, mas depois que a gente termina o nosso curso, a gente não tem mais nenhum relacionamento, a gente se esquece dos nossos professores. So that means Gopi told in this material all kinds of love with cause. When cause finish, love finish. Por isso as gopis estão dizendo para Uddhava que nesse mundo material todos os tipos de amor têm alguma causa. E quando essa causa acaba, o amor acaba. But Gopi told our love and affection with Krishna and causeless. Mas o nosso amor, e as gopis disseram que o nosso amor por Krishna, ele é ahaituki, ele não tem causa, não tem motivo. So why our love has broken and feeling separation from Krishna? E elas perguntam para Uddhava, mas por que então esse amor se rompeu e agora nós estamos sentindo saudade de Krishna? Only we are thinking everybody will blame to Krishna. Nós só ficamos pensando que todos vão culpar Krishna por causa disso. We are not thinking Krishna leave us or stay with us, but we are thinking people will be blaspheme to Krishna. So how possible to tolerate anybody blaspheme our beloved Govinda? Nós nunca ficamos pensando se Krishna nos deixou ou se Krishna está com a gente. A gente só fica preocupada que alguém vai blasfemar Krishna e a gente não consegue tolerar que alguém faça isso com Krishna. Shastra saying one who criticizes Guru and Vaishnava, cut his tongue. Shastra diz que aquele que critica o Guru e Vaishnava, você vai e corta a língua dele. Means his word. Cut all his philosophy to be nonsense philosophy. O que isso significa? Significa que você deve derrotar toda a filosofia tola dessa pessoa que está fazendo isso. If you not cut his philosophy, never you will see his face, and you also with his cloth take bath in the water of the Ganges. Se você não consegue fazer isso, não consegue derrotá-lo filosoficamente, então oi? Desculpa, você me deu. Então, se você não consegue derrotá-lo filosoficamente, o que você tem que fazer é você vai para o... Ele falou de Madhyama? Nunca mais olhe para ele e toma um banho de roupa e tudo no rio. Troque sua roupa, eu entendi dizer que entra, se tiver vestido, entra no rio e toma banho. Guru Vaishnava ninda kabuna sunibe. Never you heard those who criticize Guru and Vaishnava. Never face again.
Então o Shastra diz que você nunca deve dar ouvido para alguém que critica Guru e Vaishnava e nunca olhar para a cara dele. So Gopis then same as Krishna is our heart and soul. And he leave us or he stay with us. That is not our problem. Asri sabang padaratang pinustumang mat darshanat king mat darshanat padaratang pinustumang mat darshanat kartuva jatha tatva vidadhatu lampatu mat prananathestu so eva na paraha. Asrisya papadaratang. Krishna embraced to me or kicked out me or in his hand, his legs also wrapped us. No problem. Asri sabha padaratang pinusva mat darshanat. He gave me darshan or not. We can tolerate. Even Krishna is lampat dabuchi and going to the other ladies. No harm. But we will never give up our beloved Govinda. This is called perfect love. This prem in the heart of the gopis. Mahaprabhu recited this verse. And Sikshastak, last one. Asli sabha padaratang pinustubang mad darshanat and karatuva jatha tathava vidadhatu lampatu mat prananathastu so eva napara. Krishna is my heart. That is called perfect love, prem. You read Sikshastak, last verse. What kinds of love in there? In this material world, impossible. And if I little bit chastise to you, then oh, this Guru is not bona fide Guru. The Guru angry with me. Então as gopis continuam falando com Uddhava. Elas dizem para ele que Krishna é o nosso coração e alma. Se ele nos deixa, ou se ele fica perto da gente, esse não é o nosso problema. Aí Maharaj cita o último verso do Shikshastaka, Ashli Shava Padaratam Pinastamam, e que elas dizem que se Krishna nos abraça ou se Krishna nos manda para longe. Se ele faz isso, se ele nos dá darshan ou se ele não nos dá darshan, se ele é libertino, se ele vai com outras meninas, qualquer coisa que ele faça, mesmo assim, a gente nunca vai abandoná-lo, nunca vai abandonar o nosso amado Govinda. Então, Mahaprabhu, ele cita esse verso dele, né, do Shikshastaka, e nesse verso, Mahaprabhu, no humor de Srimati Radhika, ele está expondo, mostrando o amor perfeito. Leiam esse último verso do Shikshastaka. Esse tipo de amor que Srimati Radhika, que as gopis demonstram por Krishna, é impossível nesse mundo material. Aí Maharaj dá o exemplo, se o Guru castiga o discípulo, ele não consegue tolerar e ele começa a achar, não, esse Guru não é fidedigno. So Uddhav, in this gopis, they asked Uddhav, why our pure love has broken and Krishna left us and we are feeling separation from him. E por isso as gopis perguntam a Uddhava, por que então que esse amor que nós temos por Govinda se rompeu e Krishna partiu de Vrindavana e agora nós estamos morrendo de saudade dele? Uddhava, he has vast of knowledge. He's opened one page, all the Ved, Puran, Upanishad, but he could not find out where the Aituk Prem, causeless Prem, destroyed. Então Krishna, Uddhava, apesar do seu vastíssimo conhecimento, ele consultou todos os Vedas, Puranas, Upanishads, e em nenhum lugar ele encontrou uma evidência desse amor imotivado das gopis por Krishna. Uddhava did not give any answer, and surprised, what kinds of prem in the heart of the gopis. Uddhava não conseguiu dar nenhuma resposta, ele ficou só surpreso vendo o amor e a afeição das gopis pelo seu amado Govinda. And Uddhava is thinking, why Krishna left these types of gopis who have so much love and affection with Krishna? E Uddhava ficou pensando assim, por que será que Krishna deixou as gopis, se elas têm esse amor e afeição tão grandes por ele? Then Gopi told,
Uddhav, come little bit with us. E as gopis disseram para ele, Uddhava, venha conosco. That time Uddhav came with the gopis one very lonely place. Uddhav saw one lean and thin girl, very golden color, fresh complexion, taptakan. She was laying on the bed of petals of rose. Então as gopis levaram Uddhava para um lugar bem solitário, e quando ele chegou ali ele viu um corpinho bem magriço, assim, bem assim fraquinho, deitado com a tez dourada, e esse corpinho deitado sobre uma cama de pétalas. Lalita Vishakha staying with her, and some gopis also massaging her feet. Então Lalita e Vishaka estavam do lado dela, Lalita massageava os pés dela. Lalita Vishakha just think on the head of that girl, and other Sakhis there in the what is called Massagem her feet. Então Lalita e Vishaka ficavam perto da cabeça dessa mocinha que estava deitada nessa cama de pétalas, e outras Sakhis massageavam os pés de lótus dela. She is alive or give her body, very difficult to understand. Ela estava viva ou morta, muito difícil de perceber. That means all her pulse completely are stopped. O que significa que o batimento cardíaco estava completamente parado. Just Lalita Vishakha, they are giving little bit cotton in front of her nose. Lalita e Vishaka, de vez em quando, eles pegavam um pedacinho de algodão e aproximavam do nariz dela. After a few minutes, that girl, she told Lalita, I cannot tolerate so much pain in my body. Depois de alguns minutos, aquela mocinha que estava ali deitada chegou e falou, Lalita, eu não consigo mais tolerar tanta dor no meu corpo. Hey Lalita, listen, my one prayer. E ela falou assim, Lalita, ouça essa minha única oração. When I will give up my body, ela faz a oração dela como assim, quando vou abandonar o meu corpo? That time all you chant Krishna Nam, Govinda Nam. Quando chegar esse momento, todas nós vamos cantar Krishna Nam, o nome de Govinda. When I will leave my last breath, all you chant Krishna Nam. E quando eu der o meu último suspiro, todos vocês cantem Krishna Nam. That time Lalita told Radhe, if you chant Krishna Nam, what benefit you will get? He is a big cheater. E aí, you love to him, but he left you. Why you want to listen his name? E aí Lalita falou assim, Radhe, mas por que você quer fazer isso se ele é um grande enganador? Você o ama, mas ele a abandonou. Por que você quer ouvir o nome dele? Then Srimati Radhika told, I heard from the mouth of Purnamasi, one who leave his body and remember to Krishna, then you attend to Krishna. E aí Srimati Radhika respondeu, eu ouvi da boca de Purnamasi Devi que aquele que ao abandonar o corpo se lembra de Krishna vai chegar no mundo de Krishna. Srimad Bhagavad Gita Krishna says also, but anta kalecho mang smaranam. At the end of his life, one who remembered me, then you attain my abode also. Na Gita também há esse verso importante que diz, aquele que no fim da sua vida se lembra de Krishna, esse vai alcançar a morada de Krishna. Yeah. But I think Krishna, he will not come back from Mathura to Vrindavan. Mas eu acho que Krishna, Radha continuou falando, mas eu acho que Krishna não vai voltar de Mathura para Vrindavana. Yeah. So soon I will give up my body also. Por isso, em breve, vou abandonar o meu corpo. Hey Lalita, but I tell to you, when I give up my body, don't burn my body and don't throw my body in the water of the Jamuna.
E aí ela continua falando, Rei Lalite, ouça o que eu tenho a dizer. Quando eu abandonar meu corpo, não o creme nem o jogue no rio. Na podaiyo radhango na vasaiyo jale morile tuliya rakho tamale dale. Rupa Goswami Pad quoted one verse, Bhakti Rasamrita Sindhu, the Sanskrit sloka also. If you read Bhakti Rasamrita Sindhu, then understand. Então Rupa Goswami Pad cita esse verso, que é um verso em sânscrito do Bhakti Rasamrita Sindhu. E se você ler o Bhakti Rasamrita Sindhu, você vai poder entender. Then Lalita Devi she told, why you are saying your body you have to keep on the branches of Tamal tree? E aí Lalita Devi pergunta para Srimati Radhika, por que você está dizendo que quando você abandonar o corpo, a gente deve colocar o seu corpo suspenso sobre os galhos da árvore tamal? Then Srimati Radhika told, Tamal is blackish, or my beloved also blackish. So I love Tamal tree. E Srimati Radhika respondeu, a árvore tamal é escura e o meu amado Govinda também é escuro. Because Lalita Devi she asks, in Vrindavan there are many trees, mango trees, jackfruit trees, many trees are Vrindavan. Why you mention the Tamal trees? Porque Lalita Devi falou assim, mas em Vrindavan tem tantas árvores, tem mangueira, tem jaqueira, por que você vai logo escolher essa árvore tamal? So one Bengali song, Re Tamal Kalo Krishna Kalo Tai to Tamal Bhalo Basi. Tamal tree is also blackish, or our beloved Govinda blackish. For this regard, I love Tamal tree. Então, Radha fala, a árvore tamal é escura e Krishna também é escuro, e por isso eu amo a árvore tamal. And I hope one day Krishna will come in Vrindavan, because when Krishna, before leaving Vrindavan, Krishna told, Hey Radhe, I am going Mathura today. Tomorrow I will kill Kamsa, day after tomorrow I will return back. Parasya asya me iti dauttakam, Srimad Bhagavatam. And today I am going Vrindavan. Tomorrow I will kill Kamsa, then day after tomorrow I will give. So Krishna is called Sattavak. He always speaks the truth. He must come back. So for this regard, I am thinking Krishna will come in Vrindavan. And we will see the Tamal tree. And when Krishna touch my body, then I think again I will return back my life here. Então Srimati Radhika continuou dizendo, eu espero... Oi. Madhumanga, Mangal Lila. Give to them prasad, I finish. Yeah, take prasad and go. Yeah, long flight. Yeah, take prasad, pray prasad. Then Srimati Radhika again fainted. Then Lalita Abhiseka gave some water in the mouth of Srimati Radhika. Então, Srimati Radhika fala, eu espero que um dia Krishna volte para Vrindavan, porque ele disse antes de partir, Hey Radhe, eu estou indo para Mathura, eu vou matar Kamsa e depois de amanhã eu volto. E Krishna, ele é Satyavat, tudo que ele fala é verdade, por isso ele com certeza vai voltar. E aí, ela fala assim, quando ele voltar, ele vai me pegar sobre os galhos da árvore tamal, ele vai me dar um abraço e a minha vida vai voltar. E aí, depois que ela falou isso, ela desmaiou e Lalita Devi foi e pegou um pouco d'água para ela beber. Foi para beber? Para jogar no rosto dela. My body, don't throw in the water of the Jaguna. Just put on the branch of the Tamal tree. Então Srimati Radhika falou para Lalita, não creme meu corpo, nem o jogue na água do Jamuna. Só pendure meu corpo sobre os galhos da árvore Tamala. So, Lalita Praneri Sakhi Mantra Diyo Kane. Hey Lalita, you are my best friend. When I will give up my body, you give me Krishna mantra. You will chant Krishna, 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 Krishna. E ela fala, Srimati Radhika fala, Lalita, você é minha melhor amiga. Quando eu abandonar o corpo, me dê Krishna Nam. Krishna, Krishna, Krishna. If Krishna will not come back, so what will do? Again Srimati Radhika told, you also put my body on the bank of Jamuna and cover the sand of Jamuna. E aí Lalita pergunta, mas se Krishna não voltar, o que eu vou fazer? Aí Srimati Radhika fala, você leva o meu corpo para a margem do Jamuna e o cobre com areia. Because
all the sand of Jamuna, Krishna's lotus feet are there. Krishna's padadhuli, foot dust of. So I will touch Krishna's foot dust in my body. Porque em toda a areia da Jamuna, as pegadas dos pés de lótus de Krishna estão ali. E assim eu vou sentir o toque dos pés de lótus de Krishna. And tadupari lekho Krishnanam. And you write Krishnanam in my body. In the dust of Jamuna, and write my name, Krishna. E também você, além de fazer isso, vocês escreva o nome de Krishna em todo o meu corpo. And tadupari diyo tulasi manjari. And you offer tulasi manjari. Then Krishna will accept. Because our Shastra is saying, if you give everything to Krishna, Krishna will not accept. If you not offer tulasi. So Srimati Radhika is saying. And you cover my body with the scent of Jamuna, because the foot dust of Krishna, and offer tulasi manjari. Then Krishna will accept me. E aí ela continuou falando para Lalita Devi. E também ofereça tulasi para o meu corpo, porque assim Krishna vai aceitar. E aí, e ela também explicou, porque se você pode oferecer tudo, mas se você não oferecer uma folha de tulasi para Krishna, ele não vai aceitar. Por isso Srimati Radhika pediu para que ela cobrisse o corpo dela com a areia da Jamuna, porque essa areia está cheia da poeira dos pés de lótus de Krishna. Uddhav heard these things. Then Uddhav became very surprised. What kinds of love in the heart of Srimati Radhika towards Krishna? Who can measurement? Uddhava, ao ouvir tudo isso, ele ficou super surpreso, pensando assim, que amor e afeição é esse que Srimati Radhika e as gopis têm por Krishna. And chant holy names, then we realize this is only one process, other no process. Por isso, cantem os santos nomes que vocês vão compreender. Não existe nenhum outro processo para vocês compreenderem isso. And how to completely surrender lotus feet of Guru Padma. E também faz parte do processo a gente se render completamente aos pés de lótus de Guru Pada Padma, nosso mestre espiritual. To lotus espiritual. feet of Guru, then automatically everything is manifesting in your heart. This is only one process. There are no any other process. Se você se render aos pés de lótus de Gurudeva, automaticamente tudo vai se manifestar no seu coração. Não existe outro processo além desse. Gurudeva Jaya, Gurudeva Jaya. Jai Gurudeva Jaya, Gurudeva, Gurudeva. गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव मम मन मंदिर रानी सिदीन गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो मम मन मंदिर रानी सिदीन गुरुदेव तुम्हारी ओ गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव ओ गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव मम मन मंदिर स्वागतम स्वागतम मम मन मंदिर ओ गुरुदेव मम मन मंदिर स्वागतम स्वागतम गुरुदेव ओ स्वागतम 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 गुरुदेव मम मन मंदिर रहो निशिदीन गुरुदेव मम मन मंदिर जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री गुरुदेव की जय 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 श्री राम।
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कानन ओ गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी परान कालिय दमन विधान कालिय अमल हरिना अमीय विलास अमल ओ विपिन पुरंदर नदियाना गरबर विपिन पुरा विपिन पुरंदर नदियाना गरबर विपिन पुरंदर शिव तन सुबास शिव ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन ओ नंद गोधन राख आला नंद गोधन
जय श्री जगन्नाथ विग्रहधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी भक्ति वेदन श्री वामन गोस्वामी भक्ति श्री नारायण गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति हंत प्रभुपाद भक्ति साई महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद गोस्वामी रूपानुग गुरु वर्ग की जय। जय गो गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज राधा कुंड श्याम कुंड ललिता अभिषेक श्री गिरिवंजन विलास हरिनाम संकीर्तन की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशन निसिंह देव की जय। गौर प्रेमानंदे ओम वृंदावै तुलसी देव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरोर्वश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भो नमो। जय श्री गुरुदेव की। बोलो महाप्रसाद की जय।